Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o quarto episódio do canal No Ar. E Quixadá continua me assombrando. Ainda não consegui tirar o meu foco de lá porque é muito cross-country na veia, são muitos quilômetros feitos. E mais uma vez eu vou falar com mais uma pessoa que me surpreendeu. E ele fez 482 quilômetros saindo da rampa de Quixadá. Ele quebrou o recorde da rampa, e não é qualquer rampa que a gente está falando, né? A gente está falando de uma rampa que foi palco de vários recordes mundiais. E ele quebrou um paradigma que todo mundo achava que passar dos 460 era muito difícil lá, porque mudava a condição. Ele pegou um dia muito legal, apesar de ter pregado na primeira decolagem, ele continuou voando e fez 482 quilômetros. Então vale muito a pena ouvir o que ele tem a dizer sobre como é que foi o voo e também sobre o histórico dele, porque não apenas ele quebrou esse recorde de Quixadá, mas como também ele quebrou um recorde em Santa Rita em setembro. Ele fez 200 quilômetros em Santa Rita, que também é super impressionante, talvez tão impressionante quanto. Né? E eu gostaria de aproveitar também para agradecer todos os e-mails e recados que eu tenho recebido. Muito legal, a galera me ajudando, sugerindo com pautas, me dando dicas de gravação. Eu tô achando isso muito legal. Algumas pessoas têm me falado: Elisa, você está falando devagar, eu estou ouvindo a sua respiração muito no microfone. Realmente o meu equipamento de áudio não pega a respiração, assim, não é tão profissional. Mas eu também tô tendo dificuldade de respirar porque eu tô muito grávida, gente. Eu tô com 9 meses e 3 semanas, ou seja, quase 10 meses. E daqui a 1 ou 2 semanas acho que esse probleminha vai ser resolvido. Tá bom? E outra coisa também, eu tô preparando um outro podcast que vai mudar, vai sair um pouquinho desse tema de cross country, de Quixadá, da temporada lá, que é sobre espaço aéreo. Então, quem tiver sugestões de perguntas, dúvidas, pode me enviar por e-mail, tá? O e-mail é noarpodcast@gmail.com. Ou então me procura no Face também, funciona. Valeu, galera, vamos lá. Oi, Leandro, obrigada por participar do canal No Ar. O Leandro Pádua, conhecido como Mumu, ele fez um voo de 482 quilômetros saindo de Quixadá, ou seja, ele quebrou aquele paradigma de que só dá para voar até o 460, porque de repente fica um pouco menos seco, ali um pouco mais úmido, com essa proximidade maior da floresta amazônica, né? Então, esse voo que ele fez foi anteontem. E hoje, o Leandro voou novamente e eu sei que meu marido e meu irmão também estavam voando hoje em Quixadá, né? Foi o primeiro voo deles e eles pousaram lá perto dos 90 quilômetros porque o céu estava completamente azul. E o Leandro, mais uma vez, conseguiu fazer um voo de 300 quilômetros e acabou de pousar, são 5 horas da tarde, acho que 4 horas lá, né? 4h30 por aí. E, Leandro, conta um pouquinho como é que foi o voo de hoje. Como é que você conseguiu fazer, mais uma vez, uma quilometragem tão grande e com céu azul? Oi, Elisa. Hoje foi um dia meio complicado. Realmente decolamos, tava tudo azul, um pouco difícil a saída. Mas a condição aqui sempre vai melhorando, sempre vai formando as nuvens, talvez não de manhã, como a gente precisa para poder fazer uma média boa, mas durante o dia sempre forma. Alguns dias mais tarde, outros dias mais cedo, mas sempre acaba formando. Hoje a diferença foi a velocidade, né? Hoje eu consegui fazer uma média de 35 km por hora, que não é nada absurdo que para a região aqui, né? O vento não estava tão alinhado, acabou mudando a direção algumas vezes e a diferença foi na média, então acaba atrasando um pouco o voo. Eu acho que aqui dá para voar 300 todo dia. Aí, alguns dias você consegue voar mais rápido ou fazer 300 em menos tempo, né? Ou então, quilometragens maiores. E conta um pouco sobre o voo de 482 do dia 3 de novembro, né, que foi anteontem. Eu ouvi dizer que você pregou na primeira decolagem, é isso mesmo? Depois você decolou de novo. Como é que foi isso? Então, Elisa, o voo de 482 realmente foi bem complicado. Na primeira decolagem acabei pregando. A minha sorte é que eu tinha decolado bem cedo. Eu e mais uns 4 ou 5 pilotos tentamos encostar na pedra ali para sustentar no lift.
mas eu acho que tinha alguma térmica muito grande e a gente pegou a descendente dela e acabamos indo pro chão. Mas a sorte é que o resgate já estava esperto, chegou cedo na gente, né? E a gente chegou na rampa 20 para as 8, já estava voando de novo. Então a sorte foi essa. E ali na decolagem a condição já arredondou, o pessoal que tinha saído primeiro, alguns já caíram. E a condição ficou top, já saímos com os clouds formados até Tabosa, estava bom. Então foi aonde que ajudou a render um pouco o voo. Nas 2 primeiras horas já estava com média de 40, 45 e durante o dia foi melhorando, 50, o tempo todo mantendo a média de 50 por hora. E até o Maranhão ali foi bem, quilômetro 430 mais ou menos, que era a divisa do estado ali no Rio Parnaíba. Ali eu dei uma atrasada no voo, cheguei cedo lá. Cheguei umas 4h30 e ali eu tive que pegar umas térmicas bem fracas para poder segurar o voo. E foi onde deu uma atrasada. As 2 últimas térmicas que eu peguei estava subindo meio, 1, onde eu consegui sustentar o voo para bater o recorde. Não esperava, só queria passar o estado ali, pousar no Maranhão, que era a meta, né? Mas foi, nossa, incrível, né? Inacreditável. Fazer uma média de 48 por hora em Quixadá, voando 10 horas, quase 10 horas. Deu para perceber que é bem possível fazer os 500 aqui. Pois é, Leandro, acho que é bem possível fazer os 500 em Quixadá, né? O seu voo provou isso. Ainda mais porque você acabou decolando um pouco mais tarde, né? Aqui no seu track, eu vejo que você decolou, está escrito 8h40, mas eu acho que o voo, na verdade, o fuso aí é diferente, né? Então, você decolou 7h40, é isso? Em que horas você pousou? Como tem uma hora a menos aqui, né? Então, na verdade, seria 7h40 a decolagem. E o pouso, se eu não me engano, 6h35, que eu voei 9h55, se eu não me engano. Eu até, depois, analisando com calma, eu dei um vacilo que eu poderia ter chegado bem perto dos 500. Muito próximo ao pouso, eu peguei uma térmica razoável até, uma térmica de 1,5, 2, e não quis subir, porque achei meio tarde, não queria arriscar, porque já estava escuro, né? Escurecendo, mas depois, analisando com calma, eu acho que daria para voar pelo menos mais 20 minutos aí, que eu acho que talvez fosse o necessário para bater os 500 ou então chegar bem perto. Se olhar o track aí, você vai ver que bem próximo ao pouso eu passei pela térmica, né? Mas acabei não subindo nela, por questão de segurança, com medo do horário escurecer e tá voando, né? Que legal, Leandro. Parece então que novos horizontes se abrem aí em Quixadá, né? Deixa eu perguntar, eu vi aqui no XC Brasil que antes você estava em Pernambuco. Você estava com o pessoal do Fly with Andy, que eu sei que eles estavam fazendo algumas decolagens rebocadas lá, e você fez alguns longos voos lá. Como que é esse lugar? É relativamente novo, né? Como que é esse novo pico? E se foi decolagem rebocada mesmo? E você acha que lá tem potencial também para outros recordes? Então, Elisa, eu estava com o Andy lá em Arco Verde, Pernambuco, e a gente estava explorando o lugar, lugar muito bom, condição bem semelhante com a de Quixadá. Eu fiz um voo de 350, decolei um pouco tarde, depois eu fiz um de 330, que eu cheguei num horário bom nessa quilometragem, mas acabei abortando o voo porque tinha chuva. E depois acho que fiz um de 190, tava com a média boa também, pousei acho que era 10 para o meio-dia. Eu acabei caindo no voo, não consegui voar o dia todo. Mas o lugar é excepcional, talvez seja possível bater os 500, 530 lá, ou até mais. A grande diferença é que a gente não tem o vento,
A gente tem o vento constante o dia todo, sempre na mesma direção, e não tem o vento do litoral entrando no fim do dia, que esse é o grande problema de Quixadá. A gente decola com vento forte lá no Ceará, vem até o Piauí, depois o vento já enfraquece e depois no fim do dia entra o vento do litoral, que acaba mudando um pouco a direção. Então eu acho que esse é o fator que acaba atrapalhando fazer quilometragem maior aqui. Eu acho que 500, 510 aqui seria possível, mas esse eu acho que seria o limite. Então acho que por isso o pessoal está explorando outros lugares. Entendi. Outra coisa que eu queria conversar com você. Eu gosto bastante de cross, né? Então, vira e mexe, eu dou uma olhadinha no XC Brasil para ver o que está acontecendo na condição de voo pelo Brasil, né? Onde que a galera está conseguindo fazer alguns voos bacanas e tal. E eu lembro que em setembro desse ano, você fez um voo impressionante de 210 quilômetros saindo de Santa Rita do Sapucaí. Eu acredito que isso deve ter sido o recorde da rampa, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma quilometragem tão alta por lá. E aí eu lembro de ter olhado seu trek e ficar viajando mentalmente assim pelo percurso. Foi muito interessante analisar o seu trajeto, porque eu percebi que você fez praticamente o voo todo, ou pelo menos grande parte dele, seguindo as cordilheiras, né? Até pelo menos ali perto de Aiuroca, e depois ainda teve muito voo pela frente. Você é local de lá, né? Você mora em Pouso Alegre, então deve voar muito em Santa Rita. Eu queria saber como que foi para você fazer esse voo, e queria saber, principalmente, se você estuda as rotas antes no Google Maps ou algum outro lugar, ou se você simplesmente vai voando e analisando na hora, à medida que o terreno vai surgindo na sua frente. Então, Elis, esse voo de 200 aí em Santa Rita foi o recorde da rampa mesmo. Acho que deu 210 em OLC e 200 em linha reta. Então, eu quase não estou voando esse ano. Já voei mais nos últimos anos, voava sábado, dia de semana, às vezes conseguia sair de serviço para voar. Agora estou com um pouco tempo, dia de sábado já é um pouco mais complicado, então eu fico só com o domingo para voar, feriado, então. E durante a semana o que eu faço é estudar. Já que a gente não pode praticar no voo, eu aproveito o tempo que eu tenho para estudar a rota, analisar os voos que o pessoal fez e tal. E nessa semana eu tinha esse voo que eu fiz foi numa quinta-feira. A semana toda começou a rolar voos bons, 100, 120, 130, e eu fui acompanhando a previsão e tal. E até chamei alguns amigos, escolhi o melhor dia, que era essa rota, uma rota muito boa pra gente, que a gente não tem serra para passar, que a maioria dos casos lá em Santa Rita, na rota norte você tem a Serra da Mantiqueira, noroeste mais complicado ainda, nordeste o voo acaba em São Paulo, em Atibaia, então a rota oeste ali pra gente, sudoeste e a leste, né, também são muito boa. Então eu analisei a previsão, escolhi o melhor dia, até chamei alguns amigos para voar. Tinha chamado até o Samuca, inclusive, comentei com ele: e aí, Samuca, vamos, bora, 200 amanhã e tal. E acho que chamei o Serjão também, que é o presidente do clube, e ele disse que não podia, estava com a família e tal, e o Samuca também estava ocupado. Aí acabei chamando alguns outros amigos, o pessoal foi, e no meio do caminho, realmente a gente pega essa rota aí e ela é bem mapeada com as cordilheiras. A gente estuda, né? Eu pelo menos fico muito de olho em cordilheiras e um pouco de estrada, pra gente não ficar sem resgate, com um resgate muito complicado também. Mas o voo a gente vai decidindo na hora, né? Porque a gente vai olhando as nuvens e de repente é preciso mudar um pouco a rota, desviar e tal. Mas nesse dia estava muito bom. A gente decolou, não era nem 11 horas, se eu não me engano. E já estava tudo formado na rota, foi, nossa, incrível. Aí eu sempre puxando o pessoal, chamando para ir junto e tal.
mas o pessoal acabou ficando um pouco para trás. E até acho que Olímpia e Noronha, São Lourenço, se eu não me engano, tinha nuvens. E depois uns 50, 70 quilômetros de azul. E aí o pessoal acabou desviando o voo, fizeram até um voo bem legal. Passaram por Itatiaia, que já tinha nuvens formadas na rota. Mas eu já tinha estudado a previsão e analisado a rota, não quis, preferi continuar no meu planejamento. E acabou rolando os 200. Depois desse pedaço azul eu cheguei na condição de novo, nossa, aí a condição ficou top. O único problema que eu tive aí, que eu tava muito bem, tava quase na base na última tirada, e eu acabei pegando um vento de frente lá. Por pouco eu não consigo bater os 200. Acabei forçando um pouco numa roubadinha lá, pra conseguir bater essa marca. Mas foi muito bom. Gol declarado. Então foi friamente calculado, hein? E onde e quando você aprendeu a voar, Leandro? Conta um pouco sobre como surgiu o seu interesse no voo livre, quando foi o início, né? Como foi e como você se sente em voo hoje, né? Pelo visto, você tem muita paixão pelo voo de cross livre, né? O que essa modalidade te traz? A que lugar ela te leva? Por que o voo é importante para você? Então, me fala um pouquinho da sua trajetória e sobre o que o voo significa para você. Então, eu sempre gostei de aviação desde pequeno, mas por incrível que pareça, eu nunca tinha visto um parapente na vida. Já tinha ido em Santa Rita algumas vezes, mas não sabia que existia rampa, não tinha visto parapente nem nada. E em 2010, 2011, eu acho, o meu pai apareceu com isso, eu queria fazer o curso e tal, aí me chamou para fazer com ele. E a gente fez o curso com o Maurinho lá em Santa Rita mesmo. E eu acabei tomando gosto, comecei a voar e cada vez mais fui gostando de cross, separando, né, porque no começo eu ainda quis um pouco fazer acrobacia, mas aí vi que não era isso, que o cross realmente é um desafio, você tem, é um estudo, porque você tem que analisar a condição, tem que ser um bom piloto, tem que ter o domínio de vela, então são vários fatores para o cara se tornar um bom piloto. Eu era até um pouco abusado no começo, querendo fazer distância, mas não com tanta consciência da segurança, então acabei extrapolando algumas vezes, mas nunca sofri um acidente, graças a Deus. E aí comecei a gostar, aí foi melhorando, buscando informação, alguns amigos que já voavam há muito tempo, me ajudaram bastante. Então aí comecei a gostar do cross, porque é um desafio, né? Você se manter no ar, você voar 5, 4, 10 horas, 12 horas, só com a força da natureza é impressionante. É incrível. A gente pousa nos lugares aqui, o pessoal nem acredita. Então o cross para mim realmente é uma paixão. Não só por poder voar longas distâncias, mas sim porque é um desafio você se manter no ar. Então eu acho que isso é o que mais me atrai, esse desafio de você se superar cada dia mais e voar 10 horas e voar 10 horas rápidas. Então eu acho que porque tem sempre um desafio. Então cada voo, por mais que seja igual, sempre vai ser diferente do outro. Então, você que gosta dos desafios e os campeonatos, você também deve ter bons resultados, né, em campeonato, porque um dos grandes segredos, como você mesmo falou aí, de fazer voos longos, né, com quilometragens muito longas, é voar rápido. Você gosta de competir? Como que você geralmente se sai nos campeonatos? Então, eu até já fui um pouco mais focado em campeonato para adquirir, né, experiência para voar rápido, lógico, tentando competir, continuando aqui, tentando
competir, lógico, para ficar bem posicionado, mas eu sempre tive muito problema em querer correr demais no campeonato. Às vezes, nos anos anteriores que eu fui, não tinha muita paciência, eu sempre quis sair correndo na frente, porque o campeonato é um jogo de estratégia, na verdade. Nem sempre o que corre mais, o melhor corredor do dia, nem sempre é o que mata a prova. Então eu acho que isso aí é meio ingrato. Um cara puxar a prova o tempo inteiro e a galera vir no vagão, e numa última perna o cara erra, talvez não chega no gol e ele perdeu. Então, infelizmente, o campeonato é assim. Eu acho que a galera é muito focada em marcar no campeonato. É uma estratégia, não deixa de ser, lógico. E é uma coisa que eu não pra mim, eu quero sempre correr e não uso essa estratégia, onde acabo me dando indo um pouco mal nos campeonatos. Mas nesse ano agora eu tive na Ilha do Ar, consegui ficar em segundo lugar, foi legal. Acho que estava faltando um pouco de maturidade, de estratégia, né? Que é essa estratégia de marcação, saber a hora de correr, saber a hora de esperar e tal. Então, devagar, acho que dá para ir adquirindo essa experiência para poder ser competitivo nos campeonatos. Legal, Leandro. E você vê que paradigma, né? Quer dizer que correr dá mais certo no cross livre do que no campeonato, por incrível que pareça. Mas você não é o primeiro que me fala isso. Realmente, os campeonatos são um jogo muito estratégico, né? É um conhecimento bem específico. Mas você vai bem também. Eu vi alguns dos seus resultados aqui e são bons. Eu esqueci de perguntar uma coisa sobre o voo de anteontem. Você fez esse voo sozinho ou alguém foi com você uma parte do caminho? Como é que foi? Eu voei o tempo todo sozinho. No começo, até Tabosa ali, tinha a galera que saiu primeiro, né? Mas aí acabei passando o pessoal. Tinha umas linhas boas. E foi onde eu consegui passar a primeira galera que saiu. Mas aí depois o tempo todo sozinho. Nossa, o voo se torna mais impressionante ainda. Uma das alegrias de fazer um voo em grupo, né, que além de facilitar para encontrar as linhas de sustentação e as ascendentes, é justamente ter alguém para comemorar junto, né, e conversar no pouso. E hoje você fez esse voo de 300 quilômetros e agora está aí no posto de gasolina perto da cidade de Batalha, né, esperando o resgate. Mas parece que o seu resgate, o Dió, já chegou. Então, a gente fica por aqui. E eu queria agradecer muito por essa entrevista, né, e dar os parabéns por sua dedicação ao esporte e por esse marco que foi a quebra do recorde da rampa de Quixadá, que não é qualquer quebra de recorde de rampa, né? Então, eu desejo um bom retorno para você e bons voos. Um beijo e obrigada. Então, a vantagem de voar em grupo é otimizar o voo, né? Se nesse voo de 482 eu fiz uma média de 48 em 3 pilotos, poderia ter feito uma média bem maior e batido os 500. Mas, infelizmente, voei sozinho, não encontrei ninguém no voo, mas acabou rolando. Nem esperava esse recorde, mas tá aí. É impressionante. É uma rampa que vem vários pilotos do mundo todo durante a temporada e todo ano, e desde 2007 esse recorde não é batido. Então também estou muito orgulhoso, nem acredito ainda, pra falar a verdade. O Dió chegou aqui, agora a gente já está voltando, estamos passando por Tianguá e logo mais estamos em Quixadá para voar amanhã. Muito obrigado aí, até mais.